conhecido, que o pastor Voltaires até mencionou aqui agora há pouco, fez um eco dessa passagem, que é Mateus capítulo 5. Então vamos todos a Mateus capítulo 5, um texto bem conhecido do Sermão do Monte, em que o Senhor Jesus nos instrui a termos uma vida mais presente, mais próxima da comunidade, da sociedade, do mundo em que vivemos. Mateus capítulo 5, vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Meus irmãos, eu costumo pregar entre 40 e 45 minutos na igreja. Quando eu me empolgo é 50. Hoje eu estou muito empolgado. E é uma conferência, então não é todo dia que tem conferência. Então nós vamos demorar um pouquinho aqui hoje, tá? Mas eu espero que seja agradável. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Que o Senhor, ao falar conosco, Pai, nos desafie, nos leve à prática da mesma. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos a algumas definições aqui. Nosso tema é uma igreja vibrante, missão, comunhão e adoração. Vou pedir para passar para o próximo slide. Nós temos aí a definição de vibrante. O que eu quero dizer por vibrante? No dicionário, a palavra vibrante, ela é usada, e é o que nós vamos fazer aqui, usá-la no sentido figurado, né? A igreja não é um celular que fica vibrando, né? Enfim. Mas no sentido figurado, a expressão fala de um efeito sonoro, forte ou bem timbrado. Então, quando nós falamos, por exemplo, de cores vibrantes, estamos nos referindo a cores vivas, fortes, bem saturadas. É uma cor vibrante, certo? Quem gosta de pintar, fazer desenhos, hoje muitas mulheres gostam de fazer marcações de caderno em desenhos, e tem aqueles lápis ou pincéis de cor pastel. Ela não é uma cor vibrante, ela é uma cor que é mais misturada com a água. Ela tem uma cor bem mais clara, não é vibrante, é um tom pastel. Mas quando nós falamos também de música vibrante, rapidamente nós fazemos a distinção de música que é vibrante, né? Então, uma música mais meditativa, calma. A gente sabe que uma música que é mais calma, um piano, ou alguém cantando uma música mais calma, aquela música não é uma música vibrante, a não ser em alguns momentos onde a voz é mais firme. Música vibrante expressa ânimo, confiança, alegria, né? E são assim boa parte dos hinos do cantor cristão, como os irmãos perceberam. Alguém cuja voz é vibrante, enquanto canta, ela tem um belo timbre, tem uma voz firme, as notas saem bem executadas, e a gente diz, aquele irmão, aquela irmã tem uma voz vibrante. É dessa forma quando nós falamos de igreja vibrante. Nós estamos nos referindo a uma igreja viva e forte. Ou como nós lemos hoje em Atos 2:42, uma igreja que persevera nas suas atividades que Deus estabeleceu na pessoa do Senhor Jesus. Uma igreja vibrante é uma igreja viva, forte. E há ao menos 3 áreas, meus amados irmãos, em que a igreja do Senhor precisa manter a sua firmeza,
a sua vida. Quais são as marcas de uma igreja viva, que permanece firme, vibrante? Quais são as marcas que nós encontramos no Novo Testamento para uma igreja vibrante? São várias, certo? Tem várias. Por exemplo, em Atos 2, 42, fala de oração, né? Fala em Atos 2, 42 e em diante, vai também falar sobre o acolhimento, as necessidades uns dos outros. Tem várias. Mas eu queria destacar, então, nesses 3 momentos aqui de nossas conferências, uma igreja vibrante em missão, comunhão e adoração. Então, hoje nós vamos falar sobre missão. Mais especificamente, nós vamos falar sobre uma igreja vibrante e... Vai, maestro. Missional. Uma igreja vibrante é uma igreja missional. Eu quero, meus irmãos, então falar sobre esse conceito de igreja missional, que certamente, quando se fala em missional, você se lembra de outra palavra. Que palavra? Missões. Outra palavra. Missionário, missionária. E tem essa relação. A palavra missional tem a ver com missões. Um missiólogo é quem estuda sobre missões. Pastor Jonathan McLean é um grande missiólogo, né? E sempre quando a gente conversa, tem missiologia no meio, né? Sobre plantação de igrejas e tudo mais. O pastor Timóteo Carricker, ele escreveu um livro chamado O que é uma igreja missional? E ele diz que nas décadas de 70 e 80, quando nós falávamos de missão e missionário, essas palavras eram associadas geralmente aos estrangeiros que vinham ao Brasil para algum projeto missionário aqui. No caso de nós, batistas regulares, eu acredito nisso, né, que era assim que nós nos referíamos àqueles irmãos, os norte-americanos que viviam entre nós, plantando igrejas no Nordeste e no Norte do país, especialmente, né? Com o tempo, então nós chamávamos de missionário as pessoas que vinham de fora, mas com o tempo, a expressão missionário passou a fazer parte de cada cristão. Tem uma frase que é atribuída a Charles Spurgeon, o pastor inglês, né, bem conhecido, pastor batista. Ele dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quer dizer, a ideia é que todo cristão sabe do seu dever de pregar a palavra de Deus, de fazer missões. Todos nós conhecemos bem os textos da grande comissão em Mateus, Marcos, Lucas, João e no livro de Atos. Todos os 4 evangelhos e o livro de Atos apresentam a grande comissão. E de fazer discípulos de todas as nações. Pregue o evangelho a todas as nações. Em Atos 8, sereis minhas testemunhas. Então, todos nós estamos familiarizados com o termo missões relacionado à pregação do evangelho. Porque é o nosso dever fazer discípulos de todas as nações. Mas, recentemente, surgiu um novo termo para tratar sobre esse dever missionário que a igreja tem, que é o termo missional. Coloquei aqui, uma igreja vibrante é uma igreja missional. O que é uma igreja missional? Então, eu vou trazer aqui algumas definições. Tem o pastor Jaime Leonardo. O pastor Jaime Leonardo é missionário lá no interior do Ceará. Ele já trabalhou na plantação de igrejas aqui também na Paraíba. Pastor batista regular, professor do seminário batista do Cariri. E ele fala que missionalidade faz parte dos atributos originais da igreja. Quando o Senhor Jesus fundou a igreja, porque a igreja é fundada por Jesus, quando ele criou a igreja, e a igreja que nós vemos no livro de Atos e nas epístolas, nós vemos uma igreja missional, com características missionais. Então, ele faz uma distinção entre o conceito de missional e missionária. Uma igreja missional e uma igreja missionária. Vamos ver aqui a definição, e espero que dê para ler, porque aí... Pronto, vai dar para ler não, mas...
Fica o registro, né? Missional significa algo diferente de missionário? Ele pergunta. Sim. Quando estamos falando de missional, estamos focando mais na missão da igreja local em sua localidade. A palavra é uma tentativa de resolver a questão sobre quem é o missionário. A igreja que participa em missões envia seus missionários, mas todos os crentes devem ser missionais em sua própria localidade. Missionário é aquele que a igreja envia. Missional fala da tarefa missionária onde a igreja está presente. Bom, talvez os irmãos tenham um conceito de que missional e missionária é a mesma coisa, mas entre os missiólogos, essa nova palavra surgiu para definir o papel da igreja e o papel de cada membro da igreja, onde ele está inserido, o contexto que ele está. Por exemplo, a igreja do Alto Branco. Ela está no bairro do Alto Branco por uma razão. Executar a missão de Deus no bairro do Alto Branco. Certo? Especialmente. Mas não só, certo? Especialmente, mas não só. Então, o irmão João trabalha... o irmão João mora no bairro Bodocongó. Ele não está lá por acaso. Ele tem uma missão no bairro onde ele está. Essa é a ideia do termo missional. Mas tem uma outra definição que nós vamos ver aqui, que é do pastor Timothy Carrick. Aliás, eu não sei se ele é pastor, se ele exerce o pastorado, mas ele é missionário, missiólogo e professor. Ele enfatiza, então, o termo como uma presença atuante da igreja local dentro do seu contexto. Ele diz: o adjetivo missional se instalou para se referir especialmente ao engajamento das comunidades locais em alcançar pessoas de fora, mas que tinham contato com seus membros. De certo modo, dizer que uma igreja é missional significa dizer simplesmente que ela exerce a sua vocação missionária no contexto em que está inserida. Mais uma vez aqui, enfatizando, a igreja missional exerce a sua vocação missionária dentro do contexto em que ela está inserida. Uma outra definição vem do pastor Igor Miguel. Ele é pastor lá em Belo Horizonte, da Igreja Esperança. E ele fala que o termo missional tem tudo a ver com uma igreja mais atuante na vida da sociedade, por meio de relacionamentos. A ênfase aqui de missões relacionada os nossos relacionamentos interpessoais. Então ele diz: a noção de igreja missional refere-se simultaneamente a um modo de ser igreja e de fazer missão. Neste caso, ser uma igreja mais presente entre as pessoas e atuante de maneira relacional e pessoal na sociedade e nos ambientes ordinários, quer dizer, no dia a dia, nos afazeres cotidianos. Refere-se ao modo como cada membro da igreja local encara e vive sua vida integrada à missão de Deus no mundo. Então, meus irmãos, o conceito aqui de missionalidade tem a ver com a compreensão que todos nós temos da missão de Deus e a nossa vida, a nossa prática no dia a dia. Ou seja, nós vivemos constantemente como missionários ou como missionais. Nós vivemos constantemente sob a ótica da missão de Deus no mundo. Tudo que a gente faz na vida tem a ver com a missão que nós temos. Até as coisas mais comuns da vida tem a ver com a missão que Deus tem para nós. E você pode dizer: não, mas esses termos é só uma coisa nova que estão inventando para estudarem mais coisas diferentes, enfim, para desvirtuar. Missionário e missionalidade, para mim, é a mesma coisa. Tudo bem. O importante é que você entenda uma coisa, o conceito, não a palavra em si. A palavra não é o tão importante, mas o conceito. O conceito de reconhecer que todos nós temos uma missão no contexto em que nós estamos. A igreja local tem como contexto o bairro onde ela está.
e que nós precisamos estar presente na vida em sociedade. Certo? Você mora onde você mora por uma razão. A sua igreja está aonde está por uma razão. Você trabalha aonde você trabalha por uma razão. E a razão é a missão de Deus. É a missão de Deus. A coisa mais importante da vida, qual é a coisa mais importante da vida? Vamos dizer assim, a coisa mais importante para Deus. Ou a pessoa mais importante para Deus? Quem é? Alguém vai dizer, sou eu. É isso? Alguém vai dizer assim, mas Deus, não tem outro Deus além dele. Deus não tem outro Deus além dele. A missão de Deus, a coisa mais importante para Deus, é glorificar a si mesmo. A missão mais importante para Deus é Ele mesmo, a sua glória. Então, toda a nossa vida gira em torno, não da nossa história, mas da história de Deus. Toda a nossa vida gira em torno da missão de Deus. Deus está fazendo algo no mundo. Está convergindo em Cristo todas as coisas. A pergunta é, nós queremos participar disso? Eu quero participar disso, da missão de Deus. E você? Se não disse amém, não quer não. Cadê o amém? Oxi. Não, se rir não vai não. Muito bem. Então, você está onde está por uma razão, é manifestar às pessoas a beleza das boas novas de Jesus. A nossa existência, o lugar onde nós moramos, trabalhamos, a igreja onde nos reunimos, existe com o propósito de manifestar Cristo às pessoas. Mostrar para as pessoas que Cristo veio a esse mundo para resolver um problema que nós temos com Deus. E que quem confiar somente nele viverá plenamente. Não só no porvir, mas já aqui. Jesus prometeu que quem crer nele, quem deixa tudo para segui-lo, desfruta da vida eterna, não no futuro, mas já hoje. Já hoje. Porque a vida eterna não se refere só ao porvir, mas à vida hoje. Então nós manifestamos ao mundo por meio de palavras e por meio das nossas ações, testemunho, as boas obras, nós manifestamos o evangelho do Senhor Jesus. A nossa vida deve estar a todo momento interligada com a missão de Deus, apontando para Jesus, a fim de que outras pessoas conheçam a Jesus. Então, a nossa missão, meus irmãos, com base no texto aqui que nós acabamos de ler, é manifestar ao mundo as boas novas por meio de palavras e ações. Clique. O Senhor Jesus, nos apresentando aí no Sermão do Monte, diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz que nós devemos nos separar do mundo e das suas práticas. Tiago capítulo 1, versículo 27 vai falar disso. 1 João capítulo 2, versículo 15 em diante, vai dizer, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Mas isso não é a mesma coisa que viver isolado do mundo, viver isolado das pessoas do mundo. No nosso distintivo dos batistas regulares, o 18º distintivo, fala sobre a separação pessoal. Ele diz, o crente deve viver uma vida distintamente cristã neste mundo. Ou seja, a separação eclesiástica, aliás, a separação pessoal, que diz respeito à nossa santidade, se separar do mundanismo, não quer dizer se afastar das pessoas do mundo, necessariamente, da sociedade. Mas viver o cristianismo no mundo, e não a parte do mundo. O nosso distintivo diz, viver uma vida distintamente cristã no mundo. Por isso que Jesus diz aqui, que nós somos sal e luz. Sal da terra, luz do mundo. Meus irmãos, o Senhor Jesus está então aqui no Sermão do Monte, com muitas pessoas curiosas para ouvir o seu ensino,
E sabemos que Jesus era um bom professor, porque quando ele termina de falar aqui no Sermão do Monte, era um ótimo pastor, né? Quando ele termina de pregar, lá no capítulo 7 de Mateus, as pessoas ficam maravilhadas, encantadas com o ensino de Jesus. Porque ele ensina como quem tem autoridade, ele não ensina como os escribas. Então, nós sabemos que o que o Senhor Jesus ensina aqui no Sermão da Montanha diz respeito à nossa vida a partir da perspectiva do reino de Deus. Nós sabemos, pela Escritura, que o reino de Deus, de certa forma, já começou, já teve uma inauguração. O Senhor Jesus, quando ele está curando, quando ele tira um demônio de uma pessoa, ele diz, se eu expulso demônios pelo poder de Deus, é porque é chegado o reino de Deus. Então, de certa forma, aspectos do reino de Deus já são vivenciados hoje. E o Senhor ensina, e nós aguardamos a sua completude. Mas é o que nos difere aqui a partir da perspectiva do reino. Nós devemos viver nesse mundo como súditos do rei, como participantes do reino de Deus. É por isso que quando nós começamos aqui na leitura de Mateus, aliás, quando o Senhor Jesus começa a falar, ele vai falando, bem-aventurados aqueles, bem-aventurados esse, é a perspectiva do reino de Deus. A vida do reino de Deus, como é? Como é que deve ser? Aqueles que são cidadãos do reino de Deus devem viver como? A igreja deve viver como? E aí o Sermão do Monte vai nos ensinar. E Jesus disse para as pessoas, capítulo 5, versículo 13, vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal, meus irmãos, tem duas propriedades principais dentro da culinária. A de temperar e de conservar. O que eu estou falando aqui pode ser que dê uma certa fome, certo? Mas não se sinta desanimado. Então, vamos lá. Ele tem duas propriedades, conservar e preservar o alimento. E esses dois conceitos são pressupostos aqui pelo Senhor Jesus. Ele diz que nós, os seus discípulos, aqueles que o seguem, a igreja, está nesse mundo com um propósito, ser sal, dar sabor a um mundo que é sem sabor, e preservar um mundo que está em apodrecimento, em decadência. O mundo não está indo bem, e a gente sabe disso desde Gênesis. O mundo não anda bem das pernas. É uma carne que está fora da geladeira. O que é que acontece com a carne fora da geladeira, sem tempero nenhum? Não é bom. Não é nada bom. Apodrece. Está se acabando. E é por isso que a igreja existe. A igreja existe para preservar o mundo, aquilo que Deus criou. Nós precisamos mostrar ao mundo que há como o mundo ser preservado. Que Cristo refaz todas as coisas. Que se o mundo foi contaminado pelo mundo, Deus faz novas todas as coisas. Deus refaz tudo. Que se um homem foi expulso do jardim, expulso daquela linda criação que Deus fez ali no jardim, Deus vai refazer lá no futuro, com novos céus e nova terra. É por isso que nós estamos aqui. Para salgar o mundo, dar sabor. Agora, vocês sabem que o sal não serve para nada se ele ficar no saleiro. Né? Eu descobri recentemente que sou o quê? Esqueci a palavra, irmã Cida. Hipertenso. Falo com a irmã Cida porque nós somos colegas aí.
Eu descobri que sou hipertenso, né? Então tem que tomar medicação aí para manter, eu ia dizer temperatura, né? Mas para manter a pressão estável, 12/8. E, bom, tem que evitar o sal, né? Você sabe que a comida sem sal não é muito agradável, a não ser que seja uma cocada, né? A cocada sem sal é gostosa. Mas um rubacão sem sal não é legal, não é? Nossa, que carne gostosa, e é que nem tem sal. Eu acho meio difícil ser gostosa, mas tem gosto para tudo nesse mundo. Não é muito agradável. Então, nossa, que churrasco gostoso, e tem um saleiro ali. Eu gosto com sal, mas eu não vou colocar. Então não serve. O sal não serve. E a comida talvez não fique legal. O sal não serve muito se ele ficar no saleiro. E de que adianta aquela bela churrasqueada e apenas imaginar que tem sal na carne? Coma pensando que tem sal. Eu brinco com os irmãos, né? Depois do culto a gente fica falando sobre comida, comer isso, comer não sei o quê, não sei o quê. Aí eu digo, eita, vou já comer uma bolachinha creme crack. Né? Imaginando uma pizza, uma picanha, uma bolacha creme crack. É a mesma coisa? Não é. Imaginar que eu estou comendo aquela carne com sal, sem estar com sal, aquele arroz sem sal, sem estar com sal. Só imaginar, satisfaz? Não satisfaz. Porque o sal existe para dar sabor à comida. Não tem serventia nenhuma no saleiro. Nós estamos vivendo o cristianismo muito errado se nós nos afastamos completamente do mundo. Porque o mundo é a carne em apodrecimento. E precisa de nós. Nós não podemos viver isolados do mundo. Ou então nós tornamos um sal insípido, sem sabor, que não presta para nada, a não ser pisado pelos homens. E ser pisado... Você sabe que ilustrações são ilustrações. Certo? Ilustrações servem para representar fatos, verdadeiros fatos, né? Mas ilustrações são ilustrações. Eu lembro de um irmão pregando sobre esse texto, um irmão numa sociedade masculina, em outra cidade, e o irmão dizia o seguinte: olha, nós somos sal, mas se nós não formos sal, se nós não vivemos como sal, o mundo vai pisar em nós. Não é essa a ideia aqui. Né? O mundo vai pisar em nós. O mundo vai pisar na igreja. Não é isso. Não é essa a ideia. A ideia é, se o sal perde o motivo pelo qual ele existe, né, especialmente para fins culinários, então ele não serve. Vai ser jogado e pisado pelos homens. E a ideia de ser jogado, né, antigamente, e hoje também se faz isso, joga sal para derreter a neve. E em Israel, tem locais, né, especialmente Jerusalém, que tem períodos de neve, que neva, né? E você pode ver isso, se você der um YouTube lá, procura lá no YouTube, você vai ver neve em Israel. Então jogava-se o sal para derreter o gelo, e o que é que as pessoas, para poder abrir espaço, caminhos, para as pessoas passarem por cima. Tá, o sal serviu para alguma coisa, mas serviu para ser pesado, e não para dar sabor à comida gostosa. Então o sal que não serve para temperar é jogado fora. A gente sabe que o sal é difícil de estragar, mas o sal do tempo de Jesus, eles vinham das margens do Mar Morto ou de pequenos lagos, e quando misturado com impurezas, tinha logo um gosto ruim, um gosto mofado. Então precisava ser usado logo, ou então era jogado fora. E se o cristão, meus irmãos, não exerce a capacidade de testemunhar ao mundo, fazendo a diferença aonde ele está, nós estamos vivendo o cristianismo errado. É inútil. Mas Jesus continua aqui no capítulo 5, versículo 14 de Mateus. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e ilumina toda a casa. Então Jesus fala também que nós somos, além de sal da terra, nós somos luz do mundo. O propósito da luz, meus irmãos, não é ficar escondida, mas iluminar o ambiente. Iluminar o ambiente. Assim como não dá para esconder uma cidade fortificada num monte, ele vai dizer aqui, né? Você tem uma cidade em cima de uma montanha, toda fortificada. E as cidades antigamente eram todas muradas, né? Muros altos. Então, de longe, uma cidade que está em cima de uma montanha, dá para ver? Certamente. Dá para ver. Tudo que está mais numa posição mais elevada, dá para ver. Se você for um dia na minha cidade, e eu recomendo que vá, Barbalha, Ceará, uma cidade linda. Mas Campina é muito boa também. Mas Barbalha é uma cidade linda e tudo, mas na região do Cariri, muito grande, a idolatria religiosa. Muito forte. Em Juazeiro do Norte tem a estátua do Padre Cícero, né? Na minha cidade, em Barbalha, fizeram recentemente a estátua de Santo Antônio. Então, se você for lá, você é solteiro, for lá, fizer umas orações, é possível que case. Case não. Casa não, porque a principal pessoa que fala disso lá, ela é solteira. Né? Ela ensina isso, olha, se tomar esse chá, o chá da árvore do pau da bandeira que vai ter lá, se tomar essa árvore, o chá dessa árvore, você vai se casar e tal. E elas são conhecidas como solteironas. Não casou, né? Mas, enfim, o que é que eu quero dizer? Quando você chega lá, ou de avião, ou de ônibus, ou de carro, é bem fácil você visualizar de longe a estátua do Padre Cícero e hoje a estátua de Santo Antônio. Está num lugar alto. E foi colocado ali para ser visto. Uma cidade edificada sobre um monte foi colocada ali para as pessoas olharem e verem. Olha só essa cidade, um lugar alto, olha o poderio dessa cidade, olha essa fortaleza. Foi colocada para ser vista. A igreja foi colocada no mundo para quê? Para ser vista. Eu e você estamos no mundo para ser visto pelo mundo, especialmente. Não é para aparecer, né? Mas é para ser visto pelas pessoas. Para que o nosso testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelo mundo. O evangelho precisa ser visto e ouvido pelo mundo, onde nós estivermos. Mas isso só é possível se a nossa presença for sentida pelo mundo. Ou então não serve. Não se pode acender uma candeia e colocar debaixo de um alqueire, ele vai dizer no versículo 15. Uma candeia é como um candeeiro, né? Estava lembrando falando com alguém essa semana e lembrando disso. Antigamente, eu ainda lembro, né? Teve uma época que no sítio da minha cidade não tinha luz. E as pessoas ainda moravam em casinha de taipa, né? E como não tinha energia, usava ainda os candeeiros, né? À base de querosene ou algum outro tipo de combustível. Então eles não pegavam o candeeiro e colocava debaixo de um caçoar. Você sabe o que é caçoar, né? Não sei se aqui tem essa expressão, caçoar. Caçoar. Alguém aqui do sítio aqui? Caçoar. Caçoar é um cesto grande, né? Que é colocado sobre o animal, um burro, um jumento, para carregar coisas, né? É uma bolsa feita de cesto, né? Para carregar objetos. Então, a pessoa vai para a roça, coloca lá material de trabalho, a foice, enfim. É o caçoar. Quando Jesus usa aqui a palavra alqueire, é nesse sentido também. Alqueire é uma espécie de caçoar. Então a pessoa não pega um candeeiro e coloca no chão e coloca o cesto sobre ele. Por quê? Vai apagar a luz. E não vai servir. Vai iluminar o quê? Isso é ridículo, não é? Não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Coloca onde? No velador. Coloca numa posição que ilumine a casa toda.
quando falta luz, nós temos o costume lá em casa de sempre ter velas. Eu sei que nós vivemos numa época que você pode usar a luz do celular e tudo, mas às vezes a bateria está em 15%, aí falta energia. É bom ter vela em casa. Fica a dica. Então, o que eu faço? Eu pego a vela, coloco em cima de uma mesa, no balcão, numa posição que ilumine a casa. Porque se não tiver num lugar estratégico, não vai iluminar. A luz serve para isso, para iluminar. Não é útil, meus irmãos, ser cristão fugindo do mundo, que não se faz presente ao mundo. Nós fomos chamados para iluminar o mundo, apontando para Jesus. E quando nós fazemos isso, versículo 16, quando nós brilhamos, quando a nossa luz brilha diante dos homens, eles glorificam ao Pai que está nos céus. Nossas boas obras glorificam a Deus e faz com que outros glorifiquem ao Senhor também. Mas o mais importante não é o fato de nós sermos a luz. Ninguém entra numa casa, meus irmãos, e fica olhando para a luz, para a lâmpada, né? Nossa, que lâmpada linda! É muito linda essa lâmpada. Vou ficar admirando. Que maravilha esse LED! Nossa! Vou comprar uma igual, instalar na minha casa e ficar olhando para a luz. Porque a luz é muito linda. Se você pensa assim, você tem problemas, né? Ficar admirando uma lâmpada de LED, tem algum problema. A lâmpada existe para lançar luz sobre alguma coisa, iluminar o ambiente de uma casa. O holofote lança luz para o artista que está no palco, cantando, interpretando. O refletor ilumina uma placa para que as pessoas vejam de forma clara as informações que estão naquela fachada. Nós somos luz nesse mundo, irmãos. Não para que as pessoas somente nos enxerguem, mas para que, ao olhar para nós, elas vejam quem? Jesus. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Nós queremos refletir Jesus para as pessoas. Queremos deixar as pessoas intrigadas com as nossas ações. Queremos deixar as pessoas com questionamentos, olhando para nós e pensando: por que ele age assim? Por que ela fala desse jeito? Por que ele se veste assim? Por que ela é tão amorosa? Por que essa pessoa se preocupa tanto com as pessoas, com os outros? Por que é que ela age com honestidade assim? E aí nós mostramos pelas palavras para essas pessoas: Jesus fez isso. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é ser luz para as pessoas. É através de nossas palavras e nossas ações manifestarmos ao mundo Jesus. Mas para ser luz, meus irmãos, é preciso se fazer presente na vida das pessoas não cristãs. Então é preciso, eu preciso aqui pensar com os irmãos sobre o entendimento errado que nós temos da doutrina da separação pessoal. Clica aí, por favor. Então, a questão da separação pessoal. Uma das coisas que tem atrapalhado o testemunho de nossas igrejas, o nosso testemunho pessoal, é o entendimento errado acerca da separação do mundanismo. Como vimos, nós somos exortados pela palavra de Deus a nos separarmos do mundanismo. Isso é um fato. Mas alguns pensam que nós devemos evitar qualquer tipo de relação ou até mesmo associação com as pessoas não cristãs. Mas se você não tem nenhum tipo de relação com pessoas não cristãs, você vai testemunhar o evangelho para quem? Se você não tem relacionamento nenhum com pessoas não cristãs, a única coisa que você quer é distância, você vai compartilhar o evangelho com quem?
com as pessoas da igreja, que já creram no Evangelho. Então, nós temos dois entendimentos errados acerca da separação. Primeiro é o isolacionismo. E separação não é isolacionismo. O que é isolacionismo? É muito parecido com o movimento monástico que ocorreu muitos anos atrás. O movimento monástico, ou monasticismo, era o movimento dos monges que procuravam viver uma vida solitária, separado do pecado, do mundanismo. Então eles iam para desertos, criavam monastérios a fim de fugir do pecado e das tentações. Como fugir do pecado? Como fugir do mundanismo? Eu vou sair dele. E vou para outro lugar. Certo? Só que o Senhor Jesus nos disse, aliás, o Senhor Jesus disse ao Pai em oração, dizendo, olha, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O primeiro, nós somos santificados pela palavra. A santificação não ocorre quando nós saímos do mundo. Jesus disse em oração, eu não peço que os tires do mundo. Eu peço que os livre do mal. Porque nós temos um propósito de existir. E é no mundo. Nós temos que ser cristãos no mundo. Não é quando a gente se reúne para cantar hinos belos e depois tem um cafezinho e os irmãos se abraçam e a gente enche o life, né? Do videogame, né? Enche o life e pronto. Agora essa semana vai. Eu espero que chegue até domingo para eu encher mais de novo. Não é isso. Nós fomos chamados a viver no mundo, não fora dele. E mais, o Senhor Jesus disse em João 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Deus enviou Jesus para o mundo, e antes do Senhor Jesus subir aos céus, ele nos enviou para Marte, para a Lua. Só se for para o sítio Lua, né? Deus nos chamou para... Jesus Cristo nos enviou para o mundo. Para o mundo, não para fora dele. Segundo aí também, meus irmãos, o entendimento errado que se tem é que a separação diz respeito a nós nos afastarmos das pessoas do mundo. E em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo, esse é um texto que o pastor Voltaires expôs aqui na igreja, na exposição de Coríntios, né? É aqui na igreja. O apóstolo Paulo está tratando sobre uma questão de disciplina e diz para os irmãos se afastarem de todos aqueles que vivem na prostituição, no pecado. Mas Paulo está dizendo, está fazendo uma ressalva. Ele está falando daquelas pessoas que se dizem irmãos, mas não vivem como irmãos. De certa forma, parece mais perigoso se associar com pessoas que se dizem crentes, mas vivem como mundanos. Mas nós não somos, Paulo fala disso lá em 1 Coríntios 5, nós não somos chamados a nos afastar do mundo. Ou então nós teríamos que viver longe dele. E isso é possível? Não é possível. A não ser que você participe das campanhas aí de Elon Musk, para ir para outro mundo aí. Aí vá. Para ser cristão sozinho lá, não sei aonde. Mas não dá. O nosso propósito de existência é viver no mundo. E o próprio Senhor Jesus foi acusado de se associar com pessoas descrentes, pecadores. Não foi por isso que o Senhor Jesus contou 3 parábolas em Lucas capítulo 15? O Senhor Jesus está na roda dos escarnecedores. Não é bem isso. Mas algumas pessoas pensam que escarnecedores é toda pessoa do mundo. Não é. Jesus estava na roda de pessoas que, para os judeus, eram inimigos do povo, publicanos, traidores.
Entre aquelas pessoas tinham prostitutas. Mas por que Jesus está naquele meio? É para compactuar com o pecado? Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veio buscar e salvar o perdido. Aí, Jesus está no meio daquelas pessoas com o objetivo de resgatar os perdidos. Os fariseus e escribas dizem o quê? Olha aí, tá vendo? Desse jeito. Esse come com publicanos e pecadores. Tá vendo? Falando desse jeito. Aí o Senhor Jesus conta 3 parábolas: da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, para dizer que nós devemos nos alegrar quando pessoas lá de fora se rendem ao chamado do Salvador. Nós estamos no mundo para isso, buscar e salvar o perdido. E a gente não busca e salva o perdido longe do mundo. Como vão nos ouvir? Como ouvirão se não há quem pregue? É por isso que a igreja existe. Ou para ser luz, meus irmãos, é preciso se fazer presente na vida das pessoas não cristãs. O mundo precisa nos ver. E nós temos que nos aproximar das pessoas. Mas também tem outra coisa que nos atrapalha. Clique aí, por favor. Tem também o problema do secularismo. E eu acredito que o texto do Sermão do Monte cai muito bem para a nossa época. O secularismo defende a separação de igreja e Estado. E eu também defendo a separação da igreja e do Estado. Eu acredito que vocês também. Isso é uma marca também batista regular, é um distintivo. Separação da igreja e do Estado. Só que, até mesmo os cristãos pegaram a ideia do secularismo e transformaram o cristianismo como uma religião meramente vivida na esfera privada. Então, não, lá na minha casa, na minha igreja, com outras pessoas, eu sou cristão. Em outras coisas, em temas polêmicos da faculdade, em algumas questões políticas, eu posso ser favorável, mesmo que isso entre em choque com a minha fé. Então, causou uma confusão na cabeça de muita gente. A religião tirada da esfera pública e reduzida meramente à esfera privada. Então, muitos cristãos concordam com isso, com as implicações disso, achando que o cristianismo tem o seu valor apenas na esfera privada, em casa, as reuniões dos crentes. E a prova, meus irmãos, que isso está muito errado, que nós temos um Brasil cheio de evangélicos, mas cuja influência do evangelho é muito pequena. Muito pequena. Por exemplo, nós temos cristãos, ou melhor, pessoas que se dizem cristãs, que são a favor do movimento LGBTQIA+, ABC, e aí continue. Que são a favor, ao mesmo tempo que defendem os valores cristãos. Mas como? E aqui eu não defendo que nós ficamos acusando as pessoas, saia por aí dizendo, ei, você é um pecador miserável, vai para o inferno. Não é isso. Porque nós também somos pecadores miseráveis, temos que ter graça, temos que agir com graça, sempre. Mas, meus irmãos, parece contraditório, mas tem gente assim, defendendo o movimento A, B, que são contra os valores cristãos, e a pessoa lida bem com isso. O importante é ter paz no coração. Aí você tem paz no coração, mas não com Deus. Esse é o problema. Lá fora, mundo. Aqui dentro, Deus. Não dá certo.
Ser cristão se tornou uma coisa que a gente faz dentro do templo religioso e não no dia a dia, impactando as pessoas com o testemunho do Evangelho e a pregação falada do Evangelho. Ser sal e luz, meus irmãos, é mais necessário do que nunca. Pode passar aí? Ser sal e luz na nossa época é mais importante do que nunca. É um chamado, meus irmãos, para exercermos influência aonde nós vivemos, impactando as pessoas ao nosso redor, com palavras, com a pregação do Evangelho e com nossas ações, testemunho, boas obras. Meus irmãos, o cristianismo é vivido diariamente, especialmente na vida comum. Sabe lá no salão de beleza, quando você vai fazer as unhas? Quando você homem, vai fazer a barba, o cabelo. Quando você vai na faculdade, na oficina, na padaria, na escola, no futebol com seus amigos. No futebol com seus amigos. Aí é um desafio, né, ser crente ali naquele momento, não? Rapaz, deu um totozinho no meu pé, dá uma vontade de dar uma voadora, não? Mas lá no futebol, lá no jogo de dominó com seus amigos, lá na praça, na sua casa, nós somos chamados a impactar todos os lugares onde a nossa presença é sentida. E nos fazemos presentes em todos os lugares em que o Evangelho precisa ser sentido. Nós precisamos estar lá. Mas não é o mesmo que dizer. Deixa eu ilustrar. Na minha cidade religiosa, minha cidade é a terra de Santo Antônio. Dizem. A minha cidade tem uma festa que é chamada Festa de Santo Antônio, a festa do pau da bandeira. E acho que vai acontecer esse mês. E para a cidade toda. É um negoção assim. Então, eu lembro que, quando chegava nessa época, alguns irmãos diziam: olha, acho que é importante a gente evangelizar lá no pau da bandeira, lá na festa. Na verdade, esses irmãos eram farrear. Não, a gente precisa ir. Vai ter carnaval. Não, a gente não vai ter retiro. A gente vai para lá para pregar para aquelas pessoas. Não vai. Deixa de ser mentiroso. Não prega o ano todinho e vai. É mentira. Vai para a festa. Jesus não está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para ir para o mundo, não para isso. Mas é em nosso dia a dia, na nossa vivência com pessoas lá de fora, viver o Evangelho genuíno com nossas palavras e ações. Uma igreja missional, igreja vibrante, é feita de crentes missionais, membros missionais. Pessoas que sabem que tudo na sua vida está relacionado com a missão de Deus no mundo. Dia após dia, essas pessoas estão preocupadas em testemunhar em palavras e ações as boas novas do Evangelho. Ser sal e luz, meus irmãos, é impactar o mundo, temperar o mundo, e iluminar o mundo para que o mundo tenha sabor e tenha condições de enxergar a beleza de seguir a Jesus. Nós precisamos mostrar com nossas palavras e ações que ser cristão é a melhor coisa que nos aconteceu na vida. As pessoas precisam se sentir inspiradas ao olhar para nós e dizer: rapaz, tem algo diferente e eu quero sentir também. É esse momento, meus irmãos, que aquelas pessoas chegam para nós. Você já viu isso? É esse momento quando aquela pessoa, que é nosso amigo, da nossa família, chega para nós e pergunta: como é ser um cristão? Por que você virou um cristão? Ou às vezes, olha, eu estou quase virando um cristão também. Nosso testemunho faz toda a diferença. Mas a verbalização das boas novas é imprescindível. Nós não vamos converter as pessoas com boas obras.
mas nós vamos chamar sua atenção, vamos causar questionamento, as pessoas vão se sentir intrigadas, algo diferente. E eu quero isso também. Algumas aplicações finais, algumas aplicações para que nós sejamos uma igreja vibrante e membros vibrantes e missionais. Primeira coisa, meus irmãos, aproxime-se das pessoas não cristãs. Crente não pode ter medo de não crente. Nós precisamos nos aproximar das pessoas de fora. E à medida que você conhece as pessoas, você conhece as suas necessidades e mostra como o evangelho pode suprir as necessidades dessas pessoas. Você vai conhecer pessoas que têm problemas no casamento. E o conselho que você vai dar é totalmente diferente das pessoas do mundo. Uma pessoa está com problema no casamento, o mundo vai dizer: mulher, por que também tu usa essa camisa? Usa um vestidinho assim. O camarada: ei, amigão, tô com problema no meu casamento, cara. Acho que eu vou me separar. Aí o crente não vai dizer: rapaz, larga essa mulher, tem tanta mulher aí. O mundo faz isso. Rapaz, casamento não é para o cabo ficar sofrendo, não. Se for para o cabo ficar sofrendo, é melhor separar logo. O mundo diz isso. O cristão fala diferente. O cristão fala de graça, perdão, amor, características do evangelho. E ainda, fecha com chave de ouro. O cristão mostra que o que Cristo fez conosco, Ele não nos deixou, não nos abandonou, deu a sua vida por nós, nos resgatou, derramou sua graça, o seu amor. E nós ensinamos para as pessoas que têm problema no casamento lá de fora, do mundo, que os problemas delas, sejam quais forem, são resolvidas também no Evangelho. Evangelho. Qual é o maior problema do universo? Eu perguntei isso na minha igreja, na nossa EBD. Qual o problema do mundo? Resposta: pecado. Qual a solução para o pecado? Evangelho. Então, se existem problemas no casamento, vícios, comportamentos, pensamentos, palavras, qual a solução para todos esses problemas? Evangelho sempre. Evangelho é Cristo. Então, à medida que você se aproxima das pessoas não cristãs, você conhece suas necessidades e mostra como o Evangelho pode fazer com que essa pessoa supere as dificuldades. Também, quando você se aproxima das pessoas, você cria pontes. O que acontece quando nós adotamos aquela postura anterior de isolacionismo, de se afastar das pessoas? Ao invés de nós criarmos uma aproximação do Evangelho, nós criamos um muro. Ser cristão parece algo difícil demais. E às vezes a gente aparenta isso. Ser cristão é difícil demais. Mas quando nos relacionamos com as pessoas lá de fora, nós estamos criando uma ponte com o Evangelho. Olha, você pode chegar até aqui. Aqui é a ponte. Você está aqui, você pode chegar até aqui. Jesus pode te trazer para cá. Nós criamos pontes e criamos oportunidades para evangelismo. Nesse primeiro ponto, quando nós nos aproximamos das pessoas, nós criamos oportunidades para estudos bíblicos. Criamos oportunidades para convidar alguém para vir à igreja. Isso, meus irmãos, é uma igreja missional, que se aproxima das pessoas. Então, se aproxime das pessoas. Obrigado, pastor. Agora, deixa eu ver. 55 minutos. Com essa água aqui, nós vamos longe. Eu já estava cansando, aí veio a água aí. Agora vai. Vou botar mais slide aí. Tem um pendrive aqui. Já eu vou levar mais slide aí. Então, aproxime-se das pessoas. Segundo,
Mantenha um testemunho de amor e serviço. Estão falando das pessoas de fora. Eu esqueci de falar uma coisa. Geralmente, quando a gente fala em se afastar das pessoas do mundo, a gente teme pelo nosso testemunho, né? Não, é que eu preciso prezar pelo meu testemunho. Mas você se aproxima das pessoas de fora justamente para testemunhar. Senão, não tem razão de ser. Mas a gente se preocupa com o nosso testemunho, por quê? Por causa do irmão, da igreja, da irmã da igreja. A gente está preocupado com o que os outros vão falar. Mas quando nós criamos na igreja a perspectiva de que a nossa vida é justamente para impactar as pessoas de fora, então nós estamos preocupados com o nosso testemunho para as pessoas de fora, especialmente. Então, mantenha um testemunho de amor e serviço. Demonstre amor ao servir seus amigos. Demonstre amor ao servir os seus vizinhos em suas necessidades. Você conhece seus vizinhos? Sabe o nome deles? Você sabe que talvez você tenha um vizinho que mora sozinho e que às vezes no Natal passa o Natal sozinho? Você sabe, tem um vizinho que talvez tenha problemas com depressão? Você está lá na sua rua, talvez para ajudar essa pessoa a superar essas crises com o Evangelho. Você sabe que na sua família, talvez tem famílias, na sua rua tem famílias disfuncionais, cheias de problemas. Você está lá para ajudar, em amor, a servir essas pessoas. Mantenha um testemunho de amor e serviço. Às vezes, meus irmãos, quando nós nos aproximamos apenas, eu vou colocar apenas entre aspas, a melhor coisa que a gente pode fazer pelas pessoas é pregar o Evangelho, falar o Evangelho, ok? Sem dúvidas? Pronto. Só que, quando nós nos aproximamos das pessoas apenas para pregar, nós demonstramos desinteresse com o que está acontecendo na vida da pessoa. A pessoa tem depressão, está enfrentando lutas na família, quer se separar, o marido traiu, a esposa traiu, o filho está nas drogas, e a pessoa tem problemas. Só que a gente não consegue ligar esses problemas com o Evangelho. E às vezes a gente demonstra desinteresse por essas pessoas em seus problemas reais do dia a dia, porque a gente só se aproxima dela para quê? Eu sei que você tem problemas. Na prática é isso, né? Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem suas lutas. Mas eu vim cumprir minha missão, eu vim pregar o Evangelho para você. Então é meio que os seus problemas você resolve aí. Nós precisamos demonstrar amor pelas pessoas, demonstrando interesse pela vida delas, pelo que elas passam. É a partir daí que nós mostramos o Evangelho. E como o Evangelho é a solução para todo o problema humano. Nós queremos, meus irmãos, lembre-se, nós queremos expressar o Evangelho não apenas por palavras, mas também por ações. Nossas boas obras. Ainda nessa ideia de manter um testemunho de amor e serviço, você pode orar pelos seus vizinhos, pode orar pelos seus amigos, colega de trabalho, colega da faculdade, da escola, pessoas da sua família. Você pode orar, você pode perguntar se a pessoa tem pedido de oração. Você pode orar pelos vizinhos da igreja. Você tem pedido de oração? Tem culto de oração quarta-feira ou quinta-feira? Tem culto de oração essa semana e gostaríamos de orar por você. Você tem pedido de oração? E ore pelos seus vizinhos. E diga, eu estou orando por você. Foi lá no padeiro, comprou o pão. Ei, fulano, obrigado. Eu estou orando por você, viu? Deus abençoe. Tem aquele problema lá que você está passando? Olha, estou orando, viu? Já estou entregando a Deus. A igreja está orando, viu? A gente está junto. Mantenha um testemunho de amor e serviço. E terceiro,
que é aquele momento onde nos vemos assim com aquela oportunidade. Esteja pronto para comunicar o Evangelho. Uma igreja missional, uma igreja vibrante em missões, ela tem a capacidade de comunicar o Evangelho, de dizer para a pessoa que o problema que ela tem é com Deus. O problema do mundo é a distância de Deus. E que Jesus veio para solucionar esse problema. Mostre para as pessoas. Comunique isso para as pessoas. Ao se aproximar delas. Ao manter um testemunho de amor e serviço. Pregue para as pessoas. Então, meus amados irmãos, que Deus ajude a cada um de nós, nos dê sua graça, para que sejamos membros vibrantes, membros missionais de uma igreja vibrante e missional. Que a graça de Deus nos ajude. Amém.